Você já parou para pensar quantas mulheres incríveis mudaram o curso da história na Bíblia? Mulheres que, mesmo diante do medo, escolheram confiar em Deus e enfrentar situações impossíveis? Hoje, vamos conhecer as 7 mulheres mais corajosas da Bíblia. Cada uma com sua história, cada uma com uma lição. Vamos juntos nessa jornada? E fique até o final, porque a número 1 vai te surpreender. Número 7. Ester, a rainha que salvou seu povo. Ester era uma jovem judia que vivia no exílio, órfã, criada por seu primo Mordecai. O povo judeu estava disperso pelo império, ainda sofrendo as consequências do cativeiro. A rainha anterior, Vaste, foi deposta por desobedecer o rei. Então, Assuero organizou um concurso de beleza para escolher uma nova rainha. Ester foi levada ao palácio junto com outras jovens. Ela era formosa, mas sua beleza não era apenas externa, havia graça sobre ela. Durante o processo, Mordecai orientou que ela escondesse sua origem judaica. Entre todas as mulheres, o rei escolheu Ester para ser rainha. Deus estava agindo nos bastidores, preparando tudo. Mas logo o perigo surgiu. Amã, um homem arrogante e inimigo dos judeus, subiu ao poder e convenceu o rei a assinar um decreto para exterminar todo o povo judeu. Mordecai, ao saber do plano, procurou Ester e disse a famosa frase: "Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou ao trono?" Ester 4:14. Ester sabia que ir até o rei sem ser chamada era arriscar a própria vida, mas respondeu com coragem: "Jejuem por mim, eu irei ao rei, e se perecer, pereci." Ester não agiu impulsivamente, primeiro jejuou, orou e buscou sabedoria. Organizou 2 banquetes para o rei e Amã. Só no segundo revelou sua identidade e denunciou o plano maligno contra seu povo. O rei ficou furioso com Amã e ordenou que ele fosse executado na forca que ele mesmo havia preparado para Mordecai. Um novo decreto foi feito, permitindo que os judeus se defendessem de seus inimigos. O povo judeu foi salvo. Até hoje, essa vitória é celebrada pelo povo judeu na festa de Purim, lembrando a coragem de Ester e a providência de Deus. Número 6. Débora, a juíza e profetisa. A história de Débora está registrada em Juízes, capítulos 4 e 5, e ela se destaca como uma das figuras mais poderosas e corajosas da Bíblia, especialmente em uma época em que era raro ver uma mulher liderando um povo inteiro. Quem foi Débora? Débora, que era juíza e profetisa em Israel. Ela tinha uma posição de grande respeito e autoridade espiritual. O povo de Israel vinha até ela, debaixo de uma palmeira, para que ela julgasse suas causas. Isso já mostra a confiança e o respeito que o povo tinha por ela. Naquela época, Israel estava oprimido pelo rei cananeu Jabim e por seu comandante militar Sísera. Eles tinham um exército poderoso, equipado com 900 carros de ferro, uma tecnologia imbatível na época. O povo clamou a Deus por libertação, e Deus falou através de Débora. Débora chamou Baraque, um guerreiro israelita, e disse que Deus o havia escolhido para liderar o exército de Israel contra Sísera. Mas Baraque hesitou. Ele respondeu: "Se você for comigo, eu irei, mas se você não for, não irei." Débora não recuou. Ela aceitou ir, mas profetizou que a honra pela vitória não seria dele, mas de uma mulher. O exército inimigo foi derrotado de forma milagrosa. Deus enviou uma chuva torrencial que fez os carros de ferro atolarem, e Sísera fugiu a pé. É aqui que entra Jael, outra mulher corajosa. Sísera buscou refúgio na tenda de Jael, pensando estar seguro. Mas enquanto ele dormia, Jael pegou uma estaca de tenda e cravou em sua cabeça, matando o inimigo de Israel. Depois da vitória, Débora compôs um cântico poderoso, Juízes 5, exaltando a Deus pela libertação e mencionando o heroísmo das mulheres envolvidas. Número 5. Maria, a mãe de Jesus. Maria era uma jovem simples de Nazaré, sem títulos, riquezas ou influência. Provavelmente tinha entre 14 e 16 anos, como era comum as jovens se casarem naquela época. Ela estava noiva de José, um humilde carpinteiro.
Mas Deus tinha um plano que mudaria a história da humanidade e escolheu Maria para um propósito extraordinário: gerar o Salvador do mundo. Em Lucas 1, 26 a 38, o anjo Gabriel aparece a Maria e traz a mensagem: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Imagine a cena: uma jovem simples, de uma vila comum, ouvindo que daria à luz ao Filho de Deus. Maria ficou confusa, mas o anjo explicou que o Espírito Santo viria sobre ela e o poder do Altíssimo a envolveria. Ela daria à luz Jesus, o Salvador prometido. A coragem de Maria. Do ponto de vista humano, essa missão era perigosa. Ela era noiva, mas ficaria grávida antes do casamento. Isso era considerado adultério e poderia resultar em apedrejamento. Ela arriscava perder José, sua honra e até sua própria vida. Além disso, ela teria que suportar os olhares, julgamentos e fofocas de uma sociedade rígida e cruel. Mesmo assim, Maria escolheu obedecer. Sua resposta foi uma das mais lindas e poderosas da Bíblia. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1:38. Essa frase revela sua coragem, submissão e confiança total em Deus. Maria viveu rejeições, fugas e dificuldades. Teve que viajar grávida até Belém por causa do recenseamento. Deu à luz em uma manjedoura, sem conforto, sem reconhecimento. Fugiu para o Egito com José e o bebê para escapar da fúria de Herodes. Criou o Filho de Deus em simplicidade, com muito amor e temor a Deus. A coragem de Maria não foi só para aceitar a gravidez. Ela permaneceu firme até o fim. Ela esteve aos pés da cruz, assistindo seu filho inocente ser crucificado. Sofreu, mas não abandonou a fé. Por fim, foi testemunha da ressurreição, entendendo que tudo o que Deus havia falado se cumpriu. Maria nos ensina que Deus usa pessoas comuns com corações dispostos, que a obediência exige coragem e que às vezes dizer sim a Deus significa enfrentar lutas, mas com a certeza de que o propósito será eterno. Número 4. Ruth, a estrangeira fiel. Ruth era uma moabita, ou seja, não fazia parte do povo de Israel. Moabe era um povo pagão e para muitos judeus da época, os moabitas eram considerados inimigos espirituais. Mas a história de Ruth prova que a fé verdadeira pode surgir até nos lugares mais improváveis. Ela se casou com um judeu, filho de Elimeleque e Noemi, durante o período em que essa família vivia em Moabe por causa da fome. Mas a tragédia bateu à porta. O sogro, o marido e o cunhado de Ruth morreram, deixando-a viúva e vulnerável. Noemi, sua sogra, decide voltar para Belém e libera as noras para voltarem às suas famílias. Uma delas aceita, mas Ruth escolhe ficar e faz uma das declarações mais marcantes da Bíblia: Aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Ruth renuncia tudo, sua pátria, religião, segurança, e escolhe seguir a fé do Deus verdadeiro. Uma decisão de lealdade profunda e fé inabalável. Em Belém, Ruth não ficou esperando ajuda. Foi aos campos catar espigas, colhendo o que os trabalhadores deixavam para trás. Uma prática permitida pela lei para os pobres. Foi ali que ela conheceu Boaz, um parente rico e bondoso, que a tratou com respeito e honra. Boaz ficou admirado com o caráter de Ruth, uma mulher estrangeira, trabalhadora, leal à sogra e temente a Deus. Ele diz: Bem-aventurada sejas do Senhor, minha filha, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ruth 3, 10, 11. Boaz faz algo profundo. Ele age como resgatador, um parente que se casa com a viúva para preservar o nome da família. Isso era mais do que uma tradição, era um símbolo do que Cristo faria por nós no futuro. Boaz casa-se com Ruth, e da união deles nasce Obed, pai de Jessé, pai de Davi, o rei de Israel. Sim,
Ruth entra na genealogia de Jesus Cristo, Mateus 1:5. Ruth é símbolo de coragem para começar de novo, lealdade acima das conveniências, fé que atravessa barreiras, redenção que vem de Deus. Mesmo sendo uma viúva estrangeira, Deus a escolheu para fazer parte da linhagem do Salvador. Isso mostra que o amor e a fidelidade a Deus valem mais do que qualquer origem. Agora, vamos conhecer nossas top 3. Em terceiro lugar, Ana, a mulher que orou em silêncio. Ana era uma das esposas de Eucana. A Bíblia nos diz que, embora Eucana amasse profundamente, Ana era estéril, e naquela cultura, isso era uma dor devastadora. Além disso, ela era provocada constantemente por Penina, a outra esposa de Eucana, que tinha filhos. Penina zombava de Ana por sua infertilidade, e a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Mas mesmo nesse cenário de tristeza e humilhação, Ana nos ensina o que é coragem de alma. Certa vez, após um sacrifício no templo, Ana não aguentou mais. Em vez de se revoltar, fugir ou retaliar, ela foi para o templo e se derramou diante de Deus. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. 1 Samuel 1:10. Ana orava com o coração. Seus lábios se moviam, mas não saía som. Ela estava em profunda oração, intercessão e rendição. Ali, ela fez um voto. Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. 1 Samuel 1:11. Essa é a coragem de Ana. Orar em silêncio, mesmo incompreendida. Clamar, mesmo em dor. Prometer, mesmo sem garantia de resposta. O sacerdote Eli viu Ana orando assim e pensou que ela estivesse embriagada. Mas ela respondeu com humildade: Não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não tenho bebido vinho, mas derramei a minha alma perante o Senhor. 1 Samuel 1:15. Eli então a abençoa. Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. 1 Samuel 1:17. Ana levantou-se diferente, seu rosto não era mais triste. Ela acreditou antes mesmo de ver o milagre. O Senhor se lembrou de Ana. Ela concebeu e deu à luz um filho e o chamou de Samuel, que significa pedido a Deus. Mas Ana não recuou em sua promessa. Quando Samuel foi desmamado, ela o levou ao templo e o entregou ao Senhor. Por este menino orava eu, pelo que também ao Senhor o entreguei, por todos os dias que viver. 1 Samuel 1:27 e 28. Isso é coragem, entregar ao Senhor o que mais amava. Em segundo lugar, temos Jael, a mulher que derrubou um comandante inimigo. Na época dos juízes, Israel vivia oprimido por Jabim, rei de Canaã. O comandante de seu exército era Sísera, um líder poderoso, temido por todos, com 900 carros de ferro. Por 20 anos, o povo de Deus sofreu debaixo de sua tirania. Foi nesse tempo que surgiu Débora, a profetisa e juíza de Israel. Deus revelou a Débora que libertaria o povo por meio de uma batalha comandada por Baraque, mas com um detalhe profético. O Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Juízes 4:9. Entra em cena Jael. Enquanto a guerra acontecia, Sísera fugiu do campo de batalha, derrotado e cansado. Ele correu até a tenda de uma mulher chamada Jael, esposa de Éber, o queneu. Os queneus eram nômades aliados dos cananeus, então Sísera se sentiu seguro ali. Ele entrou na tenda de Jael achando que estava salvo. Pediu abrigo, pediu água, e ela deu leite. Cobriu-o com uma manta. E quando ele dormiu profundamente, Jael, com uma coragem sobrenatural, pegou uma estaca de tenda e um martelo, se aproximou silenciosamente e cravou-lhe a estaca nas têmporas, atravessando até o chão. Juízes 4:21. Ela matou o homem mais temido de Canaã,
com as próprias mãos, sem exército, sem espada, sozinha. Quando Baraque chegou, Jael saiu ao encontro dele e disse: Vem, e mostrar-te-ei o homem que buscas. Juízes 4:22. E ali estava Sísera, morto pela mão de uma mulher. Por que Jael foi tão corajosa? Primeiro, ela rompeu com alianças humanas para obedecer a um propósito divino. Embora seu povo fosse aliado de Canaã, Jael escolheu ficar do lado de Deus. Segundo, ela agiu com fé e discernimento. Jael entendeu que aquela era uma oportunidade dada por Deus. Terceiro, ela arriscou a própria vida. Se falhasse, morreria, mas preferiu obedecer a Deus do que viver em conforto. Jael foi celebrada como heroína. No cântico de Débora e Baraque, em Juízes 5, Jael é exaltada com palavras poderosas. Bendita seja entre as mulheres Jael, mulher de Éber, o queneu. Bendita seja entre as mulheres que habitam em tendas. Juízes 5:24. Deus usa quem está disposto, não quem está em posição. Jael não era rainha nem guerreira, era uma dona de casa nômade, mas teve a coragem de uma general. Há momentos em que a coragem não espera aplausos. Jael não buscou glória, apenas obedeceu no silêncio e agiu com firmeza. Sua obediência foi uma chave para a libertação de uma nação. E em primeiro lugar, a mulher do fluxo de sangue. Imagine carregar uma dor todos os dias, por 12 anos. Essa mulher vivia isolada, doente, fraca, pobre, desprezada. A Bíblia diz que ela sofria de um fluxo contínuo de sangue. Na tradição judaica, isso a tornava ritualmente impura. Ela não podia tocar em ninguém, não podia ir ao templo. Era invisível para a sociedade. E em primeiro lugar, a mulher do fluxo de sangue. Imagine carregar uma dor todos os dias, por 12. Não se sabe o nome dela, mas sabemos que ela ouviu falar de Jesus, aquele que curava cegos, fazia paralíticos andarem e expulsava demônios. E algo acendeu dentro dela. Ela pensou: se eu apenas tocar em suas vestes, serei curada. Mas isso não era tão simples. Ela não podia estar em meio à multidão. Tocar alguém sendo impura era considerado crime religioso. Ela poderia ser apedrejada. Mas sua coragem e determinação não o deixou parada. Fraca, escondida, talvez de véu no rosto, ela atravessou a multidão. Cada passo era um risco, cada avanço uma batalha, mas a fé a empurrava. Ela não queria atenção, não queria fazer discurso. Ela só queria tocar a orla do manto. E quando finalmente tocou, o milagre aconteceu. E logo se lhe estancou o fluxo de sangue. Lucas 8:44. Em meio a uma multidão apertando-o por todos os lados, Jesus parou e disse: Quem me tocou? Os discípulos tentaram explicar: Mestre, todos estão te tocando. Mas Jesus sabia. Alguém o tocou, com fé. A mulher, percebendo que fora descoberta, tremia, mas ela não fugiu. Se lançou aos pés de Jesus e contou tudo. Jesus poderia tê-la repreendido, mas ele a olhou com amor e disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Lucas 8:48. Essas 7 mulheres não foram lembradas por suas posições, riquezas ou títulos. Foram lembradas porque ousaram crer, agir e obedecer mesmo quando tudo parecia impossível. Esther arriscou a própria vida para salvar seu povo. Débora liderou com sabedoria e bravura em tempos de guerra. Maria, mãe de Jesus, aceitou o chamado divino com fé e submissão. Ruth abandonou tudo por amor e fidelidade. Ana venceu a humilhação com oração perseverante. Jael derrotou um inimigo mortal com suas próprias mãos. E a mulher do fluxo de sangue rompeu barreiras e tocou no impossível com sua fé. Cada uma, à sua maneira, nos ensina que a coragem verdadeira não é ausência de medo, mas presença de fé.
Se essas histórias falaram com o seu coração, deixe o seu like aqui embaixo. Isso nos ajuda a levar a palavra de Deus ainda mais longe. Inscreva-se no canal A Bíblia na Tela. Ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. E comente aqui embaixo: eu quero ter a coragem dessas mulheres de fé. Se puder, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de inspiração e fé hoje. Deus abençoe você e a sua casa. Te esperamos no próximo vídeo.